A gente está rodando segundo livro dos Reis, capítulo 5, e é uma história linda, que a gente conhece, no geral, como história da cura de Naamã. A gente viu nas primeiras semanas. Se você perdeu a primeira semana, vai lá no YouTube, faz o hashtag BCBN e pega as mensagens que já falou. De qualquer forma, de hoje a gente vai entender totalmente, completamente, mesmo que não tivesse pego as duas outras que já se passaram. E essa história é linda, ela começa dizendo a respeito de um homem chamado Naamã, né, que se descobriu com lepra, mas ao mesmo tempo que na casa dele tinha uma menina que era escrava, vinda do povo de Israel, e essa menina está ali na sua casa, e ela fala com a esposa dele, dá um recado. O conselho da menina foi um conselho simples. Tudo que ela falou para ele foi: se o meu Senhor, você pode ler comigo? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O conselho foi simples, é só isso. Só isso. Se procurar o profeta que está em Samaria, vai ser curado da lepra. A história rola quase como uma fofoca, né? A menina fala isso para a mulher de Naamã. E de repente Naamã está sabendo da história. Coisa boa, né? O casal conversa, né? Isso é uma coisa boa, porque de vez em quando corre o risco de acontecer, nem fiquei sabendo, né? O casal conversava, não sei se é porque a mulher estava interessada que o homem fosse curado, o que também dá uma outra informação para a gente. Muito provavelmente o relacionamento dos dois era bom, que talvez se não fosse tão bom, ela falasse: vou deixar quieto. Tomara que ele morra. Não vou falar nada, não, mas ela falou para Naamã, e de repente Naamã conta essa história para o rei da Síria, e o rei da Síria fala com ele: não, vai lá, procura. A gente viu isso aí já nas outras semanas, mas só que ele manda procurar o rei de Israel. Chega lá, o rei de Israel está chateado, não é isso? Quase que causa uma encrenca, uma briga, que foi a segunda rodada que a gente falou na mensagem, dessa quase encrenca que aconteceu, e de repente Naamã resolve encontrar com o profeta Eliseu. Ele chega lá, foi o que a gente viu semana passada, ele chega na porta da casa de Eliseu, com uma comitiva, todo bonitão: eu sou o cara, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Eliseu nem sai de casa, manda um rapaz lá, para poder ver, e falar com ele, dá um recado para ele. Ele faz o seguinte: vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado. Ela falou: o quê? Rio Jordão? Lá no cantinho de Minas, onde eu nasci, tem um outro apelido para esse tipo de rio quando é sujo assim, que eu não posso dizer aqui. Rio Jordão, eu não vou nesse rio. Não tem lá em Damasco, Abana e Farfar, muito melhores do que ele fala exageradamente, do que todas as águas de Israel. E ele desiste. O verso 12 termina que ele foi dizendo: ele saiu dali, foi embora como? Furioso. Ele foi embora furioso. Aliás, furioso é o jeito que toda e qualquer pessoa vai sair quando ela tiver uma oportunidade de ter um encontro com Deus e isso não acontecer. Porque ela não quis. Porque o ser humano sem Deus, ele é desse jeito, ele é furioso. O ser humano sem Deus tem uma fúria que é incapaz de ser controlada. E foi assim que Naamã foi. O que leva a gente para a parte 3, a gente chega na parte 3 e dá para nós o tema de hoje, que é o poder da razoabilidade. Se você conseguir falar essa palavra rápido, você é uma palavra da pessoa muito... Isso é um travador de língua, né? O poder, fala para mim de novo, o poder da razoabilidade. Seja razoável. Seja razoável. A ideia toda, o conceito todo é isso. Seja razoável. Seja razoável. Naamã está furioso. E a coisa boa é que ele tem à sua volta pessoas que também gostavam dele. Não foi só aquela menina que foi levada de escravo, que nem nome não tem. Não foi só a sua esposa que estava interessada no seu bem-estar. Não foi só o rei da Síria que estava interessado no seu bem-estar. Mas as pessoas que estavam com ele também estavam interessados no bem-estar dele. O texto continua no verso 13, dizendo o seguinte: mas... Sempre tem uma coisa ao contrário. Mas, a história vem desse jeito. Mas, e se você gosta das conjunções, todo mundo faz isso, coloca todas as outras juntas. Porém, contudo, todavia, entretanto. Mas, está ali. Mas, olha que coisa boa. Você já teve momentos de mas na sua vida?
Às vezes o momento que você está vivendo não é um momento assim tão confortável, mas eu tenho pessoas que estão ao meu lado que gostam de mim. Ou talvez o seu momento seja um momento bem confortável, mas tem as coisas que são contrárias, mas a minha saúde não está tão boa. O sol está lindo, o dia está bonito, o céu está azul, mas é meio de fevereiro, não dá para ficar lá de fora. Não adianta, algumas coisas adversas vão surgir nas nossas vidas e vale sempre a pena a gente pensar como que eu reajo às coisas adversas. No caso de Naamã, essa coisa adversa era uma coisa boa, porque sempre tem a turma do deixa disso. Mas os seus servos, repare isso aí, os seus servos lhe disseram, servos conversando com, no caso aqui específico, não é patrão, é dono. Servos conversando com o dono. Conversando com o dono. Que tipo de pessoa você dá atenção na sua vida? Que tipo de pessoa você escolhe para poder dar atenção na sua vida? Não sei se você já reparou, mas o ser humano tem uma mania de colocar escalão nas pessoas. Tem pessoas que eu escuto mais que as outras, porque eu acho que elas são mais importantes, então elas merecem mais atenção. Outras eu escuto menos porque eu acho que elas são menos importantes, então elas não merecem a minha atenção. Eu não vou escutar. Olha de cima para baixo. Isso aí? Para que eu vou dar atenção para essa criatura? Para que eu vou dar atenção para essa pessoa? Para que eu vou dar atenção para alguém que não merece a minha atenção? Talvez Naamã pudesse ter pensado isso. Mas o bom é que ele não pensou. Porque aqueles homens, eles foram razoáveis. Eles disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? O senhor não faria? Razoável. É um pensamento, você leva alguém a pensar com razão. Você está sendo todo furioso, todo nervosinho, todo bravo, mas você precisa da cura. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não ia fazer? Você já reparou que a gente enfrenta situações desse jeito? E de vez em quando a gente precisa de alguém à nossa volta para nos chamar de volta para a razoabilidade. E talvez hoje seja o momento da gente dar o pontapé inicial e colocar o jogo da nossa vida para rodar e dizer, eu quero ser razoável, eu quero ter pessoas razoáveis à minha volta. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas diz, se lave, toma um banho. Ah, mas não gosto de tomar banho, então o negócio... Aí é outra coisa, aí a história já é diferente. Se lave e você vai ser purificado. Tudo que o profeta falou, se lave e você vai ser purificado. A ideia é sempre a mesma. O que esses homens fizeram foi levar Naamã de volta a um pensamento razoável. Faz uma ideia aí na sua cabeça. Não tem outro lugar para a gente poder fazer ideia, né? De vez em quando eu tenho a impressão que as pessoas devem fazer ideia em algum outro lugar, porque a ideia não é boa. Faz uma ideia aí. Faz uma ideia aí. A escolha vai ser sempre ser essa, escolha ser razoável. Seja razoável. Faz isso na sua vida. Alguma hora, algum momento, você vai chegar numa situação em que você vai precisar de um pensamento. Ore a Deus para que você tenha à sua volta pessoas que vão te lembrar, que vão te incentivar. Ore a Deus para que você seja essa pessoa que vai lembrar os outros, incentivar os outros a ser razoável. Obviamente ele tem um interesse, ele tem um resultado, ele está interessado em algum resultado, e o resultado que ele está interessado é a bênção de Deus na vida dele. E algumas horas a gente vai precisar de pessoas que estejam nos ajudando a ser razoáveis, para que a gente tenha de Deus a bênção na nossa vida. Amém? Amém que a gente tenha essas pessoas, amém que a gente seja essas pessoas que vivam desse modo. E Naamã aceitou o conselho deles. Assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Foi isso que o homem de Deus mandou fazer, 7 vezes. Tem algum mandamento na Bíblia? Faz isso 7 vezes e você vai acontecer aquilo. Faz aquilo. Não tem isso. Eliseu inventou essa história. Ele só queria que o homem chamado Naamã seguisse o que ele estava falando, para que ele pudesse entender o poder de Deus. Essa é a ideia. O resultado
do que Eliseu estava querendo que Naamã fizesse era o nome de Deus ser glorificado. O nome de Deus ser glorificado. Mas, obviamente, ele age conforme a ordem do homem de Deus, e o que acontece? Acontece o que o homem de Deus falou que ia acontecer, foi purificado. Foi purificado. É isso que vai acontecer conosco todas as vezes que nós decidimos fazer as coisas conforme ao modo de Deus. Aquilo que Deus prometeu, as promessas de Deus, louvado seja Ele por isso, jamais caem por terra, jamais vão cair por terra, porque Deus é um Deus que sempre cumpre a sua palavra. Aleluia, né? Deus é um Deus que sempre cumpre a sua palavra. E o texto continua dizendo aí, e a sua pele ficou igual ao bumbum de neném. Oh, não tem isso aí não, esse aí é o que eu estou falando. Ficou igual a pele de uma criança. É engraçado a gente usa essa expressão, ficou igual o bumbum de neném, né? Tá assim, então, mas ninguém quer andar com cara de... Desculpa, eu acho que já estou falando. Seja razoável aos conselhos. Seja razoável aos conselhos. Seja razoável. Seja razoável, porque quando nós formos razoáveis, as coisas de Deus vão acontecer para nós. Quando nós formos razoáveis aos conselhos de Deus, as coisas vão acontecer para nós. Porque os conselhos de Deus, eles jamais podem. Os conselhos que vêm de Deus para nós, eles são sempre aqueles conselhos que vão fazer as coisas acontecerem de modo como nós esperamos. Do modo como nós esperamos, porque os conselhos podem mudar a sua história de vida. Conselhos podem mudar a sua história de vida. A gente precisa escutar os conselhos. Na verdade, eles não podem mudar. Na verdade, eles irão mudar a sua história de vida. Conselhos mudam a sua história de vida. Mas aí você pergunta para mim, fulano, vai mudar para melhor? Vai mudar para melhor ou para pior? E eu vou ter que responder para você, depende. Né? Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas com quem você se aconselha? Quem são as pessoas que andam junto com você? No caso de Naamã, ele foi bem sucedido, aqueles servos deram para ele um bom conselho, a menina deu para ele um bom conselho, deu um bom testemunho, fizeram todas as coisas conforme deveriam ser feitos. Mas a palavra de Deus conta diversas coisas para a gente, e eu gosto do Salmo 1, quando o Salmo diz, bem-aventurado é aquele homem ou varão que não anda segundo o conselho de que tipo de gente? Ímpio. De gente que não tem Deus, é feliz, na verdade bem-aventurado é, mais do que feliz, aquele que não anda de acordo com o conselho de ímpios, de um conselho de pessoas que não têm Deus. Obviamente, o contrário também é verdade, quem anda de acordo com o conselho de quem não tem Deus, é menos do que feliz, vai ser infeliz, é a realidade. O apóstolo Paulo fala algumas coisas para a gente, eu acho interessante quando ele vem aconselhando as pessoas ao escutar. Nós escutamos muitas palavras proféticas na nossa vida, verdade ou não? As pessoas falam, Deus me disse isso a seu respeito, Deus me falou aquilo a seu respeito. O apóstolo Paulo dá um conselho para a gente, que a gente não deve desprezar essas palavras. Não despreza não, dependendo de onde você foi criado, a forma como você foi educado, quando alguém fala uma palavra profética na sua vida, você fala, sei. Ou dependendo, quando alguém fala uma palavra profética, dependendo da forma que você foi criado, você pula para cima, bate palma e fala, é agora que vai acontecer. E o apóstolo Paulo fala, ei, faz isso não. Não despreze as profecias, mas olha o que ele fala aos Tessalonicenses. Ponham à prova todas as coisas. E faça o quê? Fique com o que é bom. Se você gosta das versões mais tradicionais da Bíblia, ele fala o seguinte, né? Analisai tudo, retende o que é bom. Isso que ele fala. Analisai tudo, escuta tudo. Escuta tudo. Continua a mesma ideia. Seja razoável. Continua a mesma ideia. Nós precisamos ser razoáveis, escuta tudo. Você vai escutar coisa? Escuta, mas seja razoável. Seja razoável. Isso é importante para a gente, porque isso vai mudar a nossa história de vida. O texto continua, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Lá se vem o cão arrependido.
com seu rabo entre as pernas e o osso ruído, né? Estão eles de volta na casa do homem de Deus. Estão eles de volta na casa do homem de Deus. Saíram dali, o homem saiu pulando alto e dizendo, se você gosta da região da Palestina, e você lembra bem dos mapas, o que não necessariamente todas as pessoas vão gostar e vão lembrar dos mapas, sair da escola para não estudar geografia, vem dentro da igreja e agora dando a falar de mapa, não quero saber de mapa. Hoje, com as estradas que tem, para você poder sair da região onde é essa região onde Eliseu estava, em Samaria, e chegar até a parte mais próxima do Jordão, são em torno de 90 milhas, 3 horas e pouco de viagem. Estradas de hoje, carros de hoje. Aí, como é que foi esse tempo que esse sujeito saiu da casa de Eliseu para chegar no Jordão? A sensação que a gente dá, porque conta essas historinhas para a gente na igreja, o homem saiu da porta da casa de Eliseu ali, andou 3 minutos, entrou no rio, saiu e voltou para casa. Não, viagem, é uma viagem, uma viagem. Ele poderia ter ido embora. A bênção que ele tinha ido buscar, ele já tinha conseguido, verdade ou não? Verdade. Ficou purificado, pelezinha igual pele de criança. Purificado, bonitinho. O servo dele devia estar assim, deixa eu passar a mão só mais uma vez, né? Só mais uma vez, deixa eu ver como é que está. E talvez ele tivesse ainda. Agora, além de comandante do exército, rei da Síria, ainda tem pele igual pele de criança. Ele volta lá. E olha o reconhecimento que ele faz. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. O sujeito que estava até pouco tempo antes, todo empolgado, dizendo, na minha terra tem rios melhores, águas melhores, tudo meu é bom, tudo meu é acima da média, né? Tudo meu está muito melhor do que de qualquer pessoa, para que eu vou me subjugar a descer nessas águas sujas de Rio Jordão? Que mané Jordão? Não vou fazer nada disso. E o pensamento é levado à razoabilidade e recebe de Deus uma bênção. E a realidade é que ele fica surpreso com aquilo que Deus pode fazer, porque Deus sempre surpreende. Deus, aleluia, né? Deus sempre surpreende. Quando você imagina que algo não tem como sair dali, uma situação não tem como modificar, não tem como acontecer, Deus surpreende. E se você estiver achando que o negócio está bom demais, não tem como piorar, porque eu sou bom da boca, Deus também te surpreende. Deus surpreende, Ele sempre surpreende. Isso é bom, porque vai nos fazer lembrar de uma coisa, que você não conhece tudo. Você não conhece todas as coisas. Esse foi talvez o maior pensamento que Eliseu quis transmitir para Naamã. Você não sabe de tudo, você não conhece todas as coisas, você não conhece tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. E Naamã agora está ali empolgado, né? Não há Deus senão Israel. E os deuses da terra dele? Os deuses a quem ele servia? Não há Deus senão em Israel. Mas ele volta, ele está empolgado, ele fala, ei, deixa eu te presentear, ei, por favor, aceita um presente do teu servo. Uma coisa tão interessante, né? Aceita um presente do teu servo. Eu gosto de pensar como Eliseu age nisso aí, porque quem foi que fez o milagre na vida de Naamã? Foi Eliseu? Não foi Deus. Eliseu só foi o envelope, né, que carregou a mensagem. Ele não era o mensageiro e nem a mensagem, ele só o envelope, ele só carregou aquilo que Deus falou, Deus pode fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eliseu diz não, ele fala, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. E embora Naamã insistisse, ele recusou. Igualzinho acontece nas igrejas de hoje, né? Igualzinho acontece nas igrejas de hoje, né? Mesma coisa. Quanto custa o milagre de Deus? Bênção de Deus não tem preço.
Bênção de Deus não tem preço, não há presentinho algum que vai pagar aquilo que Deus pode fazer. Aleluia, né? Não há presentinho algum que vai pagar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Bênção de Deus não tem preço. Os nossos dízimos, as nossas ofertas não compram bênção de Deus para nós. Aquilo que a gente faz usando dos nossos dons e talentos na presença de Deus não compram bênção de Deus para nós. Bênção de Deus é graça dele para nós. Naamã, agora ele está igual o salmista, né? Já que não aceitas o presente, o Salmo 116, o salmista fala, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Que darei eu? Ele não acha nada, eu falei, eu vou pegar o cálice da salvação, vou invocar o nome do Senhor, vai só louvar a Deus, vamos louvar a Deus, né? Ao menos permite, ele diz, ao menos permite que eu leve. Agora ele quer levar coisa da terra. já não vai aceitar o meu presente? Deixa eu levar coisa da terra. Às vezes a gente faz isso. E, honestamente, tomara que a gente faça isso quando a gente estiver na presença de Deus. Porque é o risco que a gente pode acontecer, ou o risco que pode acontecer conosco, é imaginar que a gente tem coisa para poder dar para Deus. Louvor e adoração é para isso que nós somos criados. O Senhor fala isso, o homem foi criado para o louvor da sua glória. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Louvor e adoração é só parte daquilo que a gente precisa fazer. A gente não está trazendo nada para o Senhor. A gente está entregando para Ele o que Ele merece. A gente não está fazendo, estou com dó do Senhor hoje, eu vou louvar e vou bendizer o nome dEle, porque tadinho, né? Ele está precisando de alguém para poder falar para Ele, Senhor, o Senhor é tão lindo, Senhor, o Senhor é tão amável, está lá tão triste, o Senhor vai ficar triste comigo, porque eu não falei nem uma vezinha para Ele que eu amo Ele demais. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Naamã diz o que ele quer levar. 2 mulas carregadas de terra. E olha esse texto aqui, lê comigo. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Legal isso, né? Tudo começou com o testemunho de uma menina escrava. Eu fico pensando nisso porque, não sei vocês, mas às vezes a gente tem que fazer coisas que não é ou não são as coisas que a gente mais gosta de fazer na vida, para ajudar a alimentação da nossa casa, né, para ajudar na educação dos nossos filhos, para adquirir as coisas que a gente tem necessidade. E às vezes quando a gente está fazendo algumas dessas coisas, a gente tem uma sensação que a gente é escravo, não sei vocês. Mas esse serviço está com a cara de serviço escravo, está com a cara de uma coisa que eu não estou gostando, está com a cara de uma coisa que eu não quero fazer pelo resto da minha vida, está com a cara de algo que não é para mim. Como é que eu reajo diante dessa situação? Aquela menina da nossa história deu um testemunho eficaz que mudou a história desse homem chamado Naamã. Mas o problema são as exceções, né? Sempre tem uma exceção. Mas, de novo, contudo, porém, todavia, entretanto, ele tinha alguma coisa agora. Eu não vou adorar, não vou fazer holocausto, não vou prestar culto para nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas, nas sobrancelhas de Eliseu deve ter levantado assim, que vem aí, né? Que vem aí? Que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Uma coisinha só, Senhor. Uma coisinha só. Eu quero que o Senhor me perdoe por uma coisa. Eu peço que o Senhor me perdoe por uma coisa. Literalmente o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou errar sabendo. Quando o meu Senhor vai adorar, onde? No templo de Rimon. Eliseu escutando, a sobrancelha levantou de novo. Eu também tenho que me ajoelhar ali. Agora Eliseu faz assim. Pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu... Que tipo de Senhor é aquele ali? É Deus, não é Eliseu. Que Deus, literalmente está dizendo, eu vou errar, mas que o Senhor me perdoe por isso.
porque eu vou me ajoelhar diante de um falso Deus. Eu vou me ajoelhar diante de um falso Deus. Qual foi a resposta de Eliseu? É curioso, e eu fico imaginando, sabe por quê? Se coloca nessa situação, na situação de Naamã, não é de Eliseu não, se coloca na situação de Naamã. Eu não vou prestar culto, eu não vou fazer holocausto, eu não vou adorar um outro Deus que não seja o Senhor, mas eu tenho um detalhe na minha vida. Eu tenho uma necessidade na minha vida. Se coloca nessa situação, eu tenho um vício na minha vida. São situações parecidas? São. Alguma coisa que eu faço, que eu sou tentado a fazer, que eu sei que Deus não agrada, mas eu quero honrar o Senhor, eu não quero prestar culto a nenhum outro Deus, senão o Senhor. E ele fala isso com Eliseu. Eu fico imaginando, e eu imagino Eliseu está aqui, Eliseu, beleza? Está aqui. E veio aqui para poder fazer uma consultoria para a gente. Isso é igreja ou que negócio que não é só hipoteticamente. Ele está fazendo uma consultoria para a gente. Mas não está Eliseu só não. Tem um pastor aqui de igrejas do século 21. E a gente tem alguém aqui com essa situação. Eu quero adorar o Senhor, mas eu tenho vício. Eu bebo demais, perco as estribeiras, falo bobeira, chuto o balde, quebro a porta. Mas sou viciado em pornografia. Eu quero adorar, mas eu sou fofoqueiro. Porque às vezes a gente pensa em pecado, só pensa nos negócios, mas tem gente que é fofoqueiro, isso é pecado. Gosta de falar da vida dos outros, né? Eu quero adorar o Senhor, mas eu sou fofoqueiro. Não consigo, tenho o dom de revelação, né? Tudo que me conta eu revelo para os outros, né? Eu quero adorar, mas eu tenho essa dificuldade. Eliseu está escutando, com a sobrancelha virada. O pastor do lado aqui, né? Qual é a sua resposta? Qual a sua resposta? E eu vou perguntar primeiro para o pastor. Ele falou, o negócio é o seguinte, se você quiser adorar aqui na minha igreja, você vai ter que deixar essa coisa. Se você quiser adorar o Deus que eu adoro, você vai ter que deixar isso. No caso de Naamã, eu me curvo diante da imagem de um Deus pagão. E eu posso ver, eu tenho que ter cuidado se eu for fazer qualquer tipo de imitação de voz, né? Porque tem pastor que tem essa voz que eu estou falando, vou falar. Então não posso fazer imitação nenhuma, tenho que fazer com a minha própria. Para você adorar o Senhor, você vai ter que abandonar isso aí. É o que a gente fala, sim ou não? É o que a gente fala. Para você adorar o Senhor, você vai ter que deixar essas coisas de lado, porque Deus não gosta disso. E você já sabe que Deus não gosta disso, tanto é que você está falando que você vai adorar, mas você está pedindo perdão, antecipadamente, por um erro que você já sabe que você vai cometer. Eliseu está escutando. Eliseu fala uma coisa totalmente diferente. Ele diz, vá em paz. Vá em paz. Nem um conselhozinho, Eliseu. Esquece esse negócio aí, desses deuses diferentes, desses outros negócios. Eliseu entendeu, ou já entendia, né, um conceito que a gente tem muita dificuldade de entender nos nossos dias. Muita dificuldade de entender nas igrejas. Eliseu já sabia de algo que para ele era uma promessa ainda tão distante e para nós é uma promessa já cumprida. Que existe uma pessoa que não é você mesmo, que não é o pastor da sua igreja, que não é ninguém que está à sua volta, que tem a condição, não só a condição, mas a responsabilidade de te convencer a respeito das coisas de Deus. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Eliseu manda esse homem embora em paz, porque ele aprendeu a confiar no trabalho do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Se eu faço alguma coisa errada na minha vida, não tem um só ninguém, a não ser o Espírito Santo do Senhor, que é capaz de me convencer disso aí. Porque essa responsabilidade
do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eliseu sabia disso. E ele sabia que se aquele homem de fato estivesse buscando a presença de Deus, como eu acredito que ele estava, que era o próprio Senhor que ia convencê-lo disso. Porque talvez se fosse aqui, nas igrejas do século XXI, fala, muda de serviço, né, abandona esse trabalho seu, sai desse lugar, faz alguma coisa. E Eliseu fala que ele vai em paz. Ele entendeu que ninguém muda da noite para o dia. Seja razoável. Metamorfose não acontece instantaneamente. A gente conhece uns poucos bichos que passam por metamorfose, e normalmente a gente usa sempre os mesmos como exemplo. Não tem exemplo melhor do que da lagarta e da borboleta. Se você forçar a metamorfose da lagarta em borboleta, ela vai ser uma borboleta com defeito. Tem um processo de metamorfose que na vida cristã chama de santificação. E é só Deus que pode operar isso na vida de alguém. Toda vez que eu quiser operar um processo de santificação na vida de alguém, eu vou aleijar aquela pessoa. Eu vou arrancar dela coisa que o Espírito Santo tem outras coisas para poder fazer. Seja razoável, a ideia é essa. A gente precisa ser razoável com como que eu vou agir, como que eu vou trabalhar em relação a isso aí. Eu acho isso tão bonito, porque o evangelista João, um dos discípulos mais novos, a Bíblia não conta isso para a gente, a história conta. João, muito provavelmente, tinha entre 15 a 16 anos de idade quando ele vai acompanhar Jesus. Mas depois que ele já está velho, né, que já escreveu um monte de coisas, ele escreve o que a gente chama de Evangelho de João. Eu acho tão bonito. Ele escreve dizendo um monte de coisas lindas a respeito de Jesus. Ele fala da forma e da razão pela qual Jesus veio. Ele veio para o seu povo, ele veio para aquele que era dele. Ele fala isso no verso 11 de João 1. Mas o que era dele não recebeu. Mas aí ele dá a palavra bonita que a gente pula para cima, grita aleluia, diz Senhor, muito obrigado. Fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. É tão bonito isso. Mas aí quando ele fala um pouquinho mais a respeito de Jesus, que era só uma promessa, Jesus era uma promessa, era o verbo, em outros textos bíblicos fala o que era a palavra, Nova Versão Internacional fala a palavra, ele fala, a palavra tornou-se carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória como a do unigênito, ou do único filho, né, do Pai. Como é que era essa glória dele? Cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Um equilíbrio, né, de graça e verdade. Essas duas coisas andam juntas. Graça e verdade. O que Eliseu age com aquele homem, a forma como Eliseu age com aquele homem, ele falou a verdade. E você vai ter que seguir ao Senhor, você vai ter que obedecer a palavra. Se você fizer conforme a minha palavra, e a palavra de Eliseu era a palavra de Deus. Ele era o profeta de Deus, ele era o homem de Deus, ele era o de Deus. E se você obedecer a palavra de Deus, as coisas vão acontecer para você conforme você precisa que aconteça. Mas agora ele fala com aquele homem que está dizendo, Eliseu, eu vou fazer alguma coisa errada. E Eliseu age com ele com graça. Vai, porque ele sabe que quem vai transformar a vida daquele homem é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Verdade sem graça é fundamentalismo. É religiosidade. Se eu só falo a verdade para você, sem nenhum pingo de graça, porque Deus age conosco com graça. Quando a palavra de Deus fala, em Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, isso é graça. Morrer para gente boa, talvez você vai morrer. Mas para gente ruim, para traste, para cafajeste, para ladrão, para adúltero, para prostituta, não vou morrer não. Mas Jesus morreu, isso é graça. Você não merecia, eu não merecia. Mas Ele deu por graça. Graça, isso é graça. Mas quando a gente fala a verdade sem graça, sem o favor que alguém não merece, isso é fundamentalismo. A gente tem um amigo que diz o seguinte, tem
a palavra, agora me fugiu a palavra, não é o exorcista cristão, não, né? O matador cristão, tem um termo que a turma costuma usar aqui, é aquele que dá o justiceiro cristão, né? Os caras usam aqui, é o justiceiro que está ali para fazer justiça pelo evangelho, né? Então ele para fazer justiça pelo evangelho, é a verdade sem nenhum pingo de graça, e Deus é um Deus que age conosco como? Com graça, porque Ele sabe que Ele tem alguém em nós que vai transformar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que a verdade sem graça é fundamentalismo, a graça sem verdade se torna libertinagem. Tudo pode. Não vai lá, que isso, preocupa com isso não. Deus falou que é para você poder não adorar a Deus estranho, mas preocupa com isso não. Deus falou que é para você não se curvar diante de imagem de Deus estranho, mas preocupa com isso não. Isso é assim mesmo, todo mundo faz, é desse jeito. Você bebe mais um pouco, fica embriagado, todo mundo bebe. Você parar vai enferrujar. Preocupa com isso não. Esse seu comportamento é ilícito, mas preocupa com isso não. Libertinagem. Libertinagem. A gente precisa de equilíbrio. Graça e Jesus estava cheio de graça e cheio de verdade. O equilíbrio não quer dizer que você vai ter que tirar um pouco de graça e colocar um pouco de verdade para nivelar, ou você vai ter que tirar um pouco de verdade e colocar um pouco de graça. Não, ele era cheio de graça e cheio de verdade. Ele age dessa forma, cheio de graça e cheio de verdade. O padrão continua. Seja razoável. É razão. Eliseu vai ali, ele sabia que aquilo ali iria fazer de Naamã uma nova pessoa. Haja com você mesmo da mesma forma, com graça, mas com verdade. Aquelas dificuldades que você enfrenta e que você imagina, isso me atrapalha de servir ao Senhor melhor, não desiste de servir o Senhor por causa disso não, porque você tem essas dificuldades. Se você é do Senhor, você tem o Espírito Santo do Senhor e é Ele que vai trabalhar na sua vida. A palavra de Deus é linda e ela fala, aquele que começou a boa obra, ele tem capacidade de terminar. Não inventa de se meter na vida do seu irmão, além de um conselho, daquele que é o conselho de Deus para a vida dele, não, de ser o regulador. De vez em quando você vai ter que olhar e você vai dizer, vá em paz. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Vá em paz. Seja razoável. Isso aí traz a gente para o nosso princípio número 3, e se você já se comprometeu com 2 outras coisas, se compromete com esse aí também. Eu me comprometo a sempre ser razoável. Amém, queridos? A gente precisa se comprometer com isso, sabe por causa de quê? Eu não sou razoável sempre. Sempre é muito difícil a gente ser, mas a gente pode se comprometer de ser. Muitas horas na minha vida, a gente usa um ditado bem americano, né? My way ou the highway, né? É do meu jeito ou você vai enfrentar dificuldades. Seja razoável. Seja razoável, fulano. Seja razoável, coloca seu nome aí. Age com graça. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Talvez você pode pensar, mas acho que Eliseu vacilou aí, porque se ele tivesse pensado um pouco, Moisés já tinha dito a respeito disso aí, né? Não se curve diante de outros deuses. Aí uns até param e pensam, mas Moisés já tinha falado isso naquela época? Já. Não se curve diante de outros deuses. Talvez se fosse Elias, o profeta sucessor de Eliseu, tinha cortado esses caras tudo à base da espada. É verdade. Tinha cortado eles à base da espada. Mas uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar, quem sou eu para criticar o trabalho de Elias, que é uma das pessoas que aparece na galeria dos homens da fé, né? Mas quantos daqueles profetas de Baal que Elias matou, Deus não mandou ele fazer aquilo não, tá, gente? Foi a decisão que ele tomou, ele era profeta de Deus, ele tomou aquela decisão. Foi a decisão que ele tomou, Deus não mandou ele fazer aquilo não. Quantos daqueles homens foram salvos? Que a Bíblia conta pra gente? A Bíblia não conta nenhum, né? Nenhum. Talvez alguns foram, não sei, mas a Bíblia não conta, só conta que eles morreram ao fio da espada. E sabe que de vez em quando é isso que a gente faz com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos? A gente mata ao fio da espada
E Jesus veio para que nós tivéssemos vida, para nos dar vida. Talvez Elias tivesse uma oportunidade diferente, que ele escolheu diferente. Mas quem sou eu para criticá-lo, né? E as dificuldades dele eram tão evidentes, né, que Tiago escreve que ele tinha as mesmas dificuldades que a gente tem, embora ele tenha agido de forma grande, mas ele era alguém que sofria com as mesmas dificuldades que a gente tem. Talvez aquela atitude de Elias foi a atitude que encerrou o ministério dele, porque por causa daquilo ali, ele teve que viver fugindo e teve que trocar o ministério para Eliseu. Porque ele resolveu ser um justiceiro de Deus. Age com graça, age com misericórdia. Dê um pontapé de ser na sua vida, com você mesmo. Não é flexível para as suas falhas e problemas, não. Mas razoável para o agir do Espírito Santo em você. E razoável por agir do Espírito Santo na vida das pessoas que estão à sua volta. Amém, amados? Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez.